Meus queridos amigos, nós fomos pegos na curva. Nós não. Kim Kataguiri foi pego na curva e vamos ter que, enfim, entrar com uma retaliação contra esse nipo brasileiro aí que é deputado federal, né? Acontece que, como a gente tá vendo aí nesses prints, vocês estão vendo na tela, descobriram que Lula, né, muito malandramente, mandou um Pix pro Kim, um Pix de milhões, tá? Comprando o voto do Kim agora na reforma tributária. Kim Kataguiri, que vinha tendo um desempenho tão bom, era oposição a todo mundo, nunca se vendeu, foi se entregar agora por um Pix que o Lula mandou, né? Uma emenda Pix, uma nova modalidade de compra de parlamentares que o governo manda um Pix com uma emenda para você e você vai lá, obviamente você rouba a emenda, coloca no bolso e se dá muito bem. Porque é isso que bolsonaristas estão fazendo e é isso que a própria imprensa, veja esse print aí do Globo, o que a própria imprensa dá a entender é uma matéria, tá? Fazendo com que as pessoas que votaram favoravelmente, como o Kim, fiquem marcados com a pecha de, ó, esse aqui ele se vendeu, tá? Nesse sábado, e não só nesse sábado, nos últimos dias, a gente viu uma escalada de ataques contra o Kim, todos nessa linha. Kim Kataguiri recebeu um Pix para votar. Ah, entrou a grana, Kim, né? Então, enfim, já que ele recebeu esse Pix, devemos expulsá-lo, não é? Porque afinal de contas, se nós levarmos em consideração a opinião de gente séria como Kim Paim, como Carteiro Reaça, como, sei lá, esse perfil Jair Bolsonaro XYZ, até perdeu a eleição e nem deu certo esse perfil, tá? Dama de Ferro, né, uns pelegos do bolsonarismo, vereador derrotado Fernando Holliday, uma figura que não tem a mínima honra, mínima dignidade, mínima hombridade, precisa fazer esse tipo de expediente que atacar pessoas que sempre foram amigas dele em troca disso, né? Essa gentalha aí, né? Então, o que eu posso fazer? Temos que expulsar o Kim, né? Obviamente que isso é patético, galera, e eu vou explicar, eu preciso responder isso, porque você fazer a coisa direito no Brasil é uma das coisas mais difíceis, né? O Brasil é um país em que a mentira viceja, que a perfídia é o comportamento padrão e que agir correto e agir de acordo com a defesa das suas próprias ideias é um eterno fardo, né? Veja, o Kim, ele poderia ter feito um voto assim, ó, eu vou votar não contra a reforma tributária, porque é um governo do PT, essa reforma é ruim, tem pouco tempo para discutir e eu desconfio de tudo que vem do PT. Falava isso, acenava pro gado, ganhava os likes, ia passar o fim de semana tranquilo, agora tem recesso. Mas não, o Kim vai, estuda a matéria, propõe alterações, vota favorável, sabendo que ia ter um desgaste, porque essa matéria, apesar de não ser originária do governo atual, que é do governo do PT, ela está sendo votada e apoiada pelo governo, ele falou, não, eu vou votar pelo que é certo, eu vou votar pelo que eu acho melhor para o Brasil, não importa o governo, ele fez isso no governo Bolsonaro, ele votou a favor da reforma da Previdência e do marco do saneamento no governo Bolsonaro. Ele não faz, durante o governo do PT, o que os petistas faziam durante o governo Bolsonaro, que é irem contra pautas que eram boas para o Brasil, que aconteciam ali, ou como ambos faziam no governo Temer, petistas e bolsonaristas, como o próprio Bolsonaro, eram contra a reforma da Previdência naquele governo. Não, o Kim ele cisma e ele fica arrumando pra cabeça que ele precisa fazer o certo. Então ele vai lá, faz o certo. E aí como fica, né? O caso do bandido estacionário. Quem é o vagabundo estacionário? É aquele cara que só joga de forma oportunista. Aí ele percebe que um cara como o Kim vota correto, o que ele faz? Ele vem e inventa, ele fala que o Kim roubou. Então, esses prints que você tá vendo aí, tá, na tela, são prints de perfis que começaram a divulgar a ideia de que o Kim recebeu emenda para votar. Então o Lula foi e comprou. E é muito sujo, e aqui eu tenho que colocar, né, a gente tem que dar os parabéns para a imprensa, porque a imprensa criou esse termo de emenda Pix, porque eles criaram a ideia de que qualquer emenda que está sendo paga agora este ano é uma emenda que, enfim, sei lá, é um dinheiro que o Lula mandou aí para comprar os parlamentares. Portanto, todo mundo que votou sim, votou motivado por emendas. E vamos lá. O Centrão faz isso. O Centrão não está preocupado com o Brasil, portanto, o Centrão, quando vota sim para alguma coisa, ele vota porque o governo dá benesses, ele libera emenda, libera um monte de coisa, ok? E, em geral, isso funciona muito com orçamento secreto, que é uma prática, por isso que me irrita essa vagabundagem do bolsonarismo, né? O bolsonarismo fez isso durante o governo dele inteiro. O bolsonarismo instituiu como política de governo o orçamento secreto. Os deputados bolsonaristas viveram e se lamearam no orçamento secreto e agora ficam aí fazendo essas mentiradas na internet. Mas o que acontece? Eles ficam tentando criar essa imagem de que houve um orçamento secreto, quando que houve agora, e por isso que o Kim está na lista dos deputados que receberam emendas agora, houve a liberação das emendas de 2022. E isso que me irrita. Houve a liberação das emendas do ano de 2022, tá? Ou seja, a lei orçamentária de 2022, a lei orçamentária de 2022, quer dizer, a lei orçamentária de 2023,
essa lei orçamentária é votada em 2022, porque o orçamento de um ano é determinado no ano anterior, tem as emendas dos deputados e senadores do ano anterior, e elas são executadas em 2023, tá? É por isso, como você está vendo aqui na tela, você está vendo aqui, são os nomes de vários parlamentares bolsonaristas, tá? Que também receberam essas emendas, e são deputados que votaram não pela reforma tributária, ou seja, não há relação nenhuma entre essa liberação de emenda e o voto dos parlamentares. A Carla Zambelli, que está aí, votou não. O Marcel Van Hatten votou não. O Hélio Negão votou não. Não há relação. E a imprensa faz isso simplesmente para criar o sensacionalismo e a vagabundagem do bolsonarismo inventa que essas pessoas, no caso o Kim, né, especificamente, receberam para votar. Eles não citam que essas mesmas emendas foram recebidas pelos parlamentares bolsonistas, por gente como Flávio Bolsonaro, como você está vendo aí na tela, que também recebeu. Porque isso, olha só, são emendas que eles indicam para regiões deles, são as emendas impositivas, que são emendas que o governo é obrigado a pagar, que ele é obrigado a mandar para a região e que tem transparência, portanto que não é roubo. As emendas impositivas não são roubo. O que é muito estranho, que envolve muita corrupção, é o tal do orçamento secreto, que não tem transparência alguma, tá? E a coisa é tão suja e assim, é tão baixa, que fica esses quimpais, veja só ele indo lá questionar o Nando Moura, como você tá vendo, eles são incapazes de ver que na própria lista tem senadores e deputados, como você tá vendo aí na tela, como é o caso do Paulo Eduardo Martins, que nem mais deputados são, que nem mais mandato tem. Só que eles constam porque eles empenharam em 2022 e isso é executado em 2023. Para os mentirosos isso não importa. Para os mentirosos isso não conta, porque o jogo apenas é um jogo de difamação. Só que você percebe, tá tendo que a gente vir a público explicar que isso é mentira, tem que vir a público explicar de difamação, porque o brasileiro não entende. Quando a pessoa vê assim, ó, recebeu uma emenda Pix, todo mundo acha que, sei lá, o Kim recebeu um Pix. Eu recebi mensagem de pessoas, olha, o Kim recebeu um Pix aí, tá? Do governo, tá? Pra votar a favor da reforma. Ah, por isso que o Kim votou a favor da reforma. E isso é muito baixo, tá? Isso é muito baixo, né? Interpretação tosca da imprensa para fazer uns reducionismos burros. Bolsonarismo, que é uma gente sórdida, que só trabalha com mentira e que ataca os outros das coisas que eles praticam, porque eles sim, bolsonaristas, atuam dessa maneira, eles sim mentem, eles sim aceitam ser parte do orçamento secreto, eles sim praticam orçamento secreto, tá? E a gente não cria nenhum estímulo positivo para você ser uma figura política virtuosa nessa bagaça. Porque o tempo todo você corre pelo certo, você vota certo, você compra os riscos de votar certo, só que aí os outros mentem e você perde o tempo tendo que desmentir, tá? Eu não vou falar que eu sou favorável a existir uma legislação que puna esse tipo de prática, né? A suposta lei das fake news nem resolveria este problema, e essa é a verdade, né? Ela está interessada em pegar outro tipo de coisa. Mas a gente tem que entender como fake news e como desinformação hoje são base do jogo político, tanto do petismo quanto do bolsonarismo. Tá? Eles se sustentam por base, novamente, de perfis inescrupulosos, perfis falsos, desinformação, fazer as pessoas ficarem confusas usando informação falsa e destruindo a reputação das pessoas, porque joga mentira que se colou. Entendeu? Se deu certo, beleza. O adversário que se vire. E tá a gente aqui tendo que responder, defendendo a dignidade de uma pessoa que é o deputado mais correto dessa geração, tá? Então, assim, eu peço muito, espalhem e divulguem esse vídeo, tá? É até engraçado, assim, até comentando assim, as emendas que os caras estão referendo de 4 milhões e meio do Kim são emendas, novamente, como você está vendo aí na tela, do ano de 2000, da lei de 2023, da LOA 2023, que é determinada em 2022. Uma delas, que aqui vocês estão vendo de Santo André, que é de 3 milhões de reais, é referente a esse vídeo que vocês estão vendo aqui, ó. O Kim até divulgou. É um dinheiro que ele mandou para um hospital em Santo André. Ou seja, tudo é transparente, tudo é aberto. Quem já gravou vídeo tratando disso? E aí os caras ficam construindo as coisas dessa maneira, tá? É muito jogo sujo, tá? E aí eu peço pra vocês que acompanham o MBL, não tenham dó. Essa gentalha, volta a colocar, Kim Paim, Fernando Holliday, cara, um dia eu já fui amigo dessa pessoa, eu defendi ele. Gente sem escrúpulo nenhum, gente que joga um jogo mais baixo, carteiro reaça. Aí todos esses perfis falsos ligados, não há como lidar. Assim, o Nando Moura faz isso direto, o André Guedes também fala, não tem como transigir. Não há como ter convívio normal com gente que joga um jogo desses, tá? O bolsonarismo precisa desaparecer. Realmente, assim, o que você vai falar dessa gente? Ah, vou me compadecer porque um ou outro vai perder mandato. Agora não vou me compadecer. Veja o jogo dessa gente, tá? A gente que trabalha só com o jogo sujo o tempo todo,
é gente que não tem condição de permanecer onde está. Ser deputado, ser senador, ser uma pessoa que é ouvida na sociedade, tá? Tem que ter um mínimo de responsabilidade, um mínimo de ética pelo que fala e pelo que faz. E não é o caso dessa gente. Vamos sempre combater essa gente. Sempre, sempre. E não vamos mudar o que nós somos, tá? O Kim votou sim e tem que votar sim 1000 vezes, tá? Porque você não pode alterar seu caráter e sua boa índole mediante a má fé dos outros. Porque se a má fé dos outros te torna um oportunista, te faz ter medo de fazer o certo, aí você perdeu. Aí somos todos vagabundos do centrão. Aí somos todos bolsonaristas, somos todos petistas, tá? Se a gente quer mudar o Brasil, a gente tem que fazer diferente, mesmo arcando com consequências duras. E a gente não vai mudar por causa disso, ninguém vai envergar a gente como nunca envergou, tá bom? É isso, galera. Valeu, fomos. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.